Dona de loja, ela tem que estar sempre plena, ela tem que estar sempre arrumada, ela tem que estar sempre com o cabelo arrumado, ela tem que demonstrar isso, porque a loja é o reflexo do dono. Existe uma obesidade intelectual, é um excesso de consumo de conteúdo com pouca prática. Então vocês são quase como o personal que fala assim, olha só, esse exercício vai fazer assim, vem cá, bota 12 repetições, esse exercício... Você cura essa obesidade intelectual porque o acesso à informação é igual a todos. A parte que dona de loja não gosta é a parte de gestão financeira no sentido assim, não sabe precificar. Não sabe, não sabe nada, não sabe nem o que é um markup, não sabe o que é o custo de mercadoria circular, não sabe nada. Você tendo um sistema bom, já é mais do que meio caminho andado. Você que tá aí, dona de loja, não cometa, é não ter tido o quê? Uma dona de loja mentora. Eu ensino o que eu vivi dos meus erros e eu tive que aprender a gostar de fazer. Sim. Ou de fazer sem gostar mesmo. Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio do Aquele Podcast. Podcast que você conhece, tem a missão de trazer pessoas que vivem o dia a dia dos seus negócios, empreendedores de verdade, aqueles que estão skin on the game, com a pele em jogo, para contar não só os sucessos, os desafios, os percalços, tudo aquilo que eles aprenderam na jornada, trazendo bons insights para nós que também estamos aqui empreendendo todos os dias nesse varejo brasileiro insano, que a gente sabe que não é fácil, então aqui você vai ter boas dicas e bons insights e bons pensamentos para seguir firme na sua trajetória. Eu sou Michel Tawil. E eu sou Cheryl Sly. E aproveitando que você está começando a ouvir a gente, se inscreva no canal, siga, compartilha, ativa o sininho, acompanha a gente nas redes sociais e vamos começar mais um episódio. É isso aí. Você que está indo para o trabalho, você que está voltando do trabalho, que gosta de ouvir um podcast, que está na academia dando aquele miguezinho na esteira, na bicicleta, também eu sei que você pode parar um pouquinho, curte lá, porque é importante, a gente está aqui gerando conteúdo de valor, então é importante que você siga, é de graça, só apertar o botão que realmente é importante para quem está gerando conteúdo para vocês. Queria começar também aproveitando aqui e agradecer os dois principais parceiros, apoiadores da nossa iniciativa, que viabilizam que essa estrutura também seja um pouquinho compartilhável com vocês. O primeiro deles é a Paga Leve. Você que tem um e-commerce digital, você que tem uma loja física, sabe que fricção no varejo é o que você tem que eliminar. A Paga Leve se propõe a ser um Buy Now, Pay Later, o Pix parcelado. Você recebe no Pix, adora receber no Pix, a Paga Leve vai te ajudar ainda mais com isso. Como é que funciona? Eles vão gerar um crédito para o seu cliente poder pagar o Pix em 4 vezes. Ele vai pagar um sinal de 25% da compra e vai parcelar o resto em 4 vezes. Só que você vai receber ou em D+1 ou D+30, o que você combinar com eles, e o risco da inadimplência é 100% deles. Você não tem risco de chargeback, você não precisa passar no antifraude, de fato é o dinheiro na sua conta e eles vão assumir todo esse risco da operação. Então eu convido você a conhecer eles e se disser que viu aqui no Aquele Podcast, você tem MDR zerado. O que é MDR zerado? A taxa que você paga por transação é 0 até o final de setembro. Então é um convite a você conhecer a Paga Leve e conseguir entender como é que você vai aumentar a sua venda, como é que você vai reduzir seu custo através dessa iniciativa. E o segundo parceiro é a Data System. Assim como a Paga Leve, a Data System tem um episódio gravado aqui com a gente, caso você queira ter mais conteúdo deles, mas a Data System é um RP bem completo, com BI, com mobilidade, pronto para o seu ponto de venda, para o seu PDV, trazendo informação inteligente para a sua tomada de decisão. Você que tem um RP que só emite nota e faz a venda lá, ou você que tem um RP muito robusto e está ficando caro, eu convido você a conhecer a Data System para ter uma solução muito mais inovadora, muito mais tecnológica, embarcada com informação para a sua tomada de decisão. E também aqui no Aquele Podcast, você fala que viu aqui, a gente vai botar o link aqui embaixo, tanto da Paga Leve como da Data System, que você vai ter implementação zerada. Milhares de reais de desconto para você não ter esse risco e usufruir da melhor plataforma que a gente pode oferecer para vocês. Então, Paga Leve, Data System, meu muito obrigado, convido vocês a conhecer. E o assunto de hoje, gente, é para donas de loja. Você que é dona de loja, você que é marido de uma dona de loja, já encaminha o vídeo para ela. E você que é dona de loja, papel e caneta na mão. Melhor, já começa a seguir ela, porque ali é muito conteúdo bom de graça. E eu vou apresentar a nossa convidada, que eu tenho a honra, que além de ser empresária, mentora, autora do método dona de loja, é minha amiga linda, maravilhosa, que está aqui com a gente. Fê, é um prazer ter você aqui no nosso podcast. Estava mais do que na hora dela vir. Seja muito bem-vinda.
E com uma boa história, vamos começar do começo. Como é que começa a sua história, antes da internet, antes de tudo, no varejo? Ai, nossa, primeiro eu quero agradecer vocês, né? Eu que vi nascer esse podcast, né, do zero, desde quando era uma ideia, e a gente sempre super apoiou, e estar aqui hoje com vocês é uma honra também, tá? Muito obrigada aí pelo convite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Tava para sair esse dia, por conta de agenda, a gente foi adiando. É verdade, o João já veio, né? E eu tava devendo mesmo para vocês. Mas muito obrigada pelo convite. Tamo junto. Bom, eu falo que há 6 anos eu perdi minha identidade de Fernanda Rolim para dona de loja, né? Hoje, andando no shopping, na rua, às vezes até na praia, disfarçada, assim, eu escuto alguém gritando assim de longe, né? Dona de loja, dona de loja. Aí vem a pessoa correndo e fala, ai, que emoção de conhecer, nossa, como é seu nome mesmo? A pessoa, ai, desculpa, a pessoa super sem graça, né? Eu, Fernanda Rolim, não tem problema, já tô acostumada. Mas foi exatamente assim. Então, sou de Santos, sou caiçara, igual o Dioline, né, falou aqui esses dias. E sou santista, nascida e criada lá em Santos. E fiz faculdade de turismo, marketing, nutrição, tudo assim, né? Geminiana que quer fazer de tudo um pouco, né? Eu sei como é que é, tem 2 em casa. Pois é. E até que eu comecei a abrir uma loja do nada, assim, nunca tive vontade, de fato, de empreender. Meu ex-marido que falou, você tem que empreender, você tem que ter uma loja e tal, e começou a colocar isso na minha cabeça. E eu sempre fui uma pessoa que eu valorizei muito ser livre, ter disponibilidade de horário, ter flexibilidade para poder ir, para poder viajar, para poder tirar mais férias, para poder trabalhar intensamente também em determinados momentos, mas não ficar presa, não ter a prisão. Trabalhei muito tempo como CLT, mas aí, de repente, surgiu essa possibilidade de empreender sem saber absolutamente nada. Não sabia nada. Nem como entrevistar, nem como calcular meta, calcular comissão, que precisava arrumar VM. Não sabia nada. Gestão de equipe. Nada, absolutamente nada. E aí amigos foram dando um toque aqui, qual sistema colocar e... Nossa, foram muitos erros, né? E a gente começa sempre errando na tentativa de acertar, e foi exatamente assim que eu comecei, abrindo uma franquia. Preferi por franquia, optei por franquia justamente por acreditar naquela velha história que vem com um modelo de gestão pronto, que a gente não precisa fazer muita coisa, iludida achando que ia abrir uma loja, uma franquia, que não precisaria estar nela, que eu só passaria no final do dia para ver quanto que foi a venda e pegar o dinheiro do caixa, né? E achar que ia ter essa liberdade toda tendo uma loja. Passaram-se 6 meses, abri a segunda franquia. E uma coisa que, desde o começo, eu sempre olhei o negócio como negócio. Então, eu nunca pensei assim, o que eu gosto, o que meu coração bate forte. Quando surgiu a possibilidade de abrir, era porque o shopping estava com uma oportunidade para abrir uma franquia de presentes criativos. E aí falou, tá aqui, conversa com eles. Se você quer abrir uma loja, conversa com eles. E o ponto tá aqui. O ponto tá aqui. Abrir. Na segunda vez, o shopping da mesma coisa. Fernanda, olha, estamos com aqui uma abertura para essa marca, uma marca de maquiagem. O que você acha? Eu falei, topo, eu tô querendo expandir, né? Tava dando certo, era no mesmo shopping, então era fácil fazer a gestão ali. E aí foi assim que começou, em 2011. Foi quando eu comecei com essas 2 franquias. E ali naquele perrengue de ser a primeira a chegar, a última a sair. E aí eu falei, meu Deus, cadê a liberdade? Cadê? Eu ia falar sobre isso agora. Assim, você falou tanto sobre a liberdade e você se vê... Porque a gente acha que empreender é liberdade, mas quando você vira funcionário do seu próprio negócio, assim. E hoje você mora no Rio, sua loja é em Santos. Como é que foi essa transição de você, de fato, entender que, através da gestão do bom negócio, você, de fato, alcançar a sua liberdade, não só... Foi exatamente assim. E aí o shopping, mais uma vez, veio me procurar, falando, Fernanda... Estamos aqui com outro negócio para a área de calçados. O que você acha? Eu falei, topo, porque para mim era negócio, tudo era negócio, né? E aí foi onde eu fui para a área de calçados, abri 2 franquias, para abrir 2.
E foi quando eu conheci o João. Foi quando eu conheci o João nessa fase, o João Laurentino, que é consultor do varejo. Então, a marca contratou o João para dar treinamento para os primeiros franqueados, né, para que estava abrindo as lojas. E aí foi ali onde a nossa história começou, como o professor e a aluna. Não aconteceu ali na hora o nosso envolvimento emocional, nada disso. Foi 3 anos depois, quando a gente veio se encontrar em um outro momento da vida. E aí foi quando a gente começou a namorar. E foi onde o João me pressionou e falou assim, olha, é o seguinte, eu não aturo namoro à distância. Ou você se muda para o Rio de Janeiro, porque ele tinha os filhos aqui no Rio, ou a gente não vai dar certo, né? E aí eu falei, puxa, quando eu encontro minha alma gêmea... E naquela época eu estava só com uma franquia lá em Santos, e eu pensei assim, puxa, é tudo para mim, minha franquia, minha loja, né, e tal. O que eu faço agora, né? Fiquei entre a cruz e a espada. Fui para a franqueadora, falei assim, quero transferir minha loja para lá. Vocês pegam minha loja aqui, eu pego uma loja no Rio de Janeiro. Fui para a diretoria da marca e a diretoria falou assim, tá ficando doida, Fernanda? A sua loja é uma das mais rentáveis do grupo. Não faz isso. Dá um jeito. Aí eu e o João, assim, aí o João falou assim, calma, amor, a gente vai fazer a gestão à distância, vem pra cá. E foi aí onde tudo começou. Você não acreditava que era possível uma gestão à distância nesse momento? Eu não acreditava, olha que interessante. Eu sabia que era possível, minha loja já era uma loja autogerenciável, mas no operacional, eu dentro de mim é que não estava pronta para fazer esse rompimento, eu sair da operação, porque eu era presa. E isso é uma coisa muito interessante que eu falo para as minhas mentoradas, eu ensino, né, as minhas alunas, que muitas vezes você não está pronta para sair porque você não quer sair da operação, mas a sua loja ela já funciona sem você. Aliás, até melhor. Que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Quando eu vim para o Rio, eu ainda fazia ponte aérea uma semana aqui, outra semana lá, e ficava nessa loucura e nesse gasto, nesse custo, né? Não só de dinheiro, mas de desgaste também físico. Né? E aí foi onde eu percebi que as coisas começaram a fluir muito melhor. Que eu continuei mantendo o controle da minha loja à distância, sabendo tudo que estava acontecendo lá e a operação funcionando até muito melhor sem mim, porque eu comecei a enxergar coisas que eu não enxergava quando eu estava mergulhada, né? E acho legal quem caiu aqui no podcast sem conhecer o João, que a gente já começou a mencionar e vai falar dele ao longo do podcast também. O João, que inclusive falou, o João Laurentino, especialista do varejo há mais de 30 anos, talvez um pouco menos que 30, 25, 30, sem falar a idade dele, 30 anos. Esteve conosco no podcast, alguns podcasts atrás, se você procurar aquele podcast João Laurentino, tem um episódio com ele. E ele, como estava a Fê comentando, fez um treinamento para a marca. Né? Ele é um cara que tem centenas de marcas no portfólio, desde, enfim, Blue Man, a melhor delas. A melhor é a mais importante. O resto foram outras. Não, mas Grupo Asas, o Grupo Soma, Grupo de Monte Carlo, Joyce e tudo mais. Ele, durante esse treinamento, falou, e ele tem uma frase que ressalta muito bem o que você falou, que tem muito dono de loja, quando você tira da loja, dobra o resultado dela. Verdade. E acho que por aí é uma experiência própria, e eu acho que é muito legal de vocês, que quando vocês ensinam, é porque vocês também vivem, né? Tem muita gente que ensina e não vive o dia a dia, vocês conseguem propositalmente ter um negócio de varejo, que acaba implementando no dia a dia e também ensinando, né? Mas dali a gente ainda está com você vindo para o Rio, né, saindo de Santos. O João, diga-se passagem, é de Salvador, mas mora no Rio, soteropolitano carioca. E aí você veio em 2018, 2019? Foi 2017. 2017 para cá. 2017. Primeiro lá em Botafogo, Sim. depois na Barra. E aí em 2017, quando você começa a ver o resultado da loja acontecendo, você ainda era apenas, entre aspas, uma varejista, uma lojista, uma dona de loja, pura e simples. Ainda era Fernanda, ainda não era dona de loja. Quando é o gap que vira de 2017 para frente, que você começa a entender que a Fernanda Rolim começa a virar dona de loja com um Instagram que mentora outras mulheres? Sim, um dia do nada o João vira para mim, ele estava dando um treinamento e aí ele saiu do treinamento, a gente pegou um táxi juntos e ele virou assim, entrou no táxi e ele falou assim, por que você não começa a gravar conteúdo no Instagram?
e começa a falar para outras mulheres que são donas de loja como você, trazendo sua visão feminina, sua visão de chão de loja, de uma pessoa que já abriu loja, que já fechou loja, que tem loja, que mora a 500 quilômetros de distância da sua loja e mantém sua loja funcionando sem a sua presença física e tal. E ele foi falando aquilo e eu fui, interessante. E aí ele falou, ótimo, já criei até o nome, @dona de loja. Já abre aí seu Instagram, já cria agora, já coloca sua foto, já começou, calma, meu Deus, como assim, né? E foi exatamente assim que começou, era final do ano, né? E aí eu criei mais ainda ali naquele medo, naquele receio, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Se eu vou saber? Meu Deus, nunca gravei nada, nunca fiz nada disso, né? E uma outra coisa, assim, muito forte para mim é que o João era o meu mentor, né? E o João fazia isso há 25 anos, quase 30 anos e tal. E aí eu falava assim, como que eu vou ser par dele? Como que eu vou começar a falar a mesma coisa que ele? Isso daí foi um bloqueio para mim muito forte durante muito tempo, para eu conseguir realmente destravar e criar meu método, minha mentoria, né, e tudo mais. Demorou muito, foi um processo longo ali até isso acontecer, né? Mas realmente deu certo. Daí a gente foi para Nova York na feira que a gente vai todo ano da NRF, e quando a gente estava lá num shopping, o João virou para mim e falou assim, é agora ou nunca, você já criou o seu Instagram, então agora você grava um vídeo falando sobre você, dando boas-vindas para as pessoas e vamos começar isso aí, porque a gente está em Nova York e é a sua chance, a sua oportunidade de você trazer os insights, trazer a moda, o que é tendência, o que está rolando aqui em Nova York, que é o berço, né, de tudo, e é agora que você tem que começar. E aí eu falei, então vamos para cima, isso, e foi 2019. onde tudo começou, foi... Janeiro de 2018. Mas sabe uma coisa que eu vejo muito com quem olha para os dois lados e quem assiste de fora, que também vejo que um grande rapport que você faz com as suas mentoradas, seus seguidores, que é aquela identificação, cara, é isso, eu sei que você passou, eu sei esse lugar, eu sei que por trás de uma dona de loja tem uma esposa, tem uma mãe, tem uma mulher, tem tudo isso que às vezes está mergulhado ali no operacional, não no estratégico. Então acho que tem um lugar que também tem um propósito que de várias vezes que eu já vi, desde o soco para quebrar a madeira, que é um rompimento de destravar algo ali da mulher que não tem vergonha de gravar live e não faz. Então assim, muito mais do que só uma parte estratégica, também é um resgate e às vezes de alguém falar, não posso fazer live porque eu tenho vergonha. E você vai dando ferramenta, que eu acho que é aquela coisa muito da sensibilidade de mulher para mulher, de passar adiante. Assim, eu acho que a gente é muito parecida nisso, tem que ter um propósito muito claro, que se fosse, tipo, ensinar ou ensinar o que qualquer um pode ensinar, não seria. Assim, eu entendo que é algo muito mais profundo e por isso que é uma comunidade tão forte, de várias, 100, quantas mil mulheres tem na sua comunidade? Hoje tá com mais de 2.000. Cara, é muita gente, assim, falando. Isso é muito legal. É. Em qual momento você percebe que precisava ensinar e transformar isso de forma como um método mesmo? A partir do momento que eu comecei a ter contato com elas, quando eu destravei para isso, né, e lancei a minha mentoria e as coisas começaram a fluir, porque foi antes da pandemia e na pandemia a gente explodiu, né? E foi exatamente elas se inspirando em mim, elas vendo a minha história e elas me vendo ali e desejando ter essa vida que eu tenho, de morar a 500 quilômetros de distância, de não estar lá presencialmente, de ver a loja performando, acontecendo, e elas pensando assim, puxa, isso também é possível para mim. Né? Isso se ela conseguiu, por que eu não posso conseguir? E isso é muito legal, né? E é exatamente isso, quando eu vejo a dificuldade nelas, eu percebi que, primeiro de tudo, antes de mais nada, eu precisava trabalhar a mentalidade delas, precisava trabalhar as emoções delas, porque uma mulher, ela tem realmente essa jornada tripla, quádrupla, né, que é a jornada de ser mãe, esposa, dona de casa, de fazer seu autocuidado, de ter o seu momento, de cuidar da loja, de cuidar dos colaboradores da loja, né, de ainda estar bonita para inspirar suas clientes, ser a influencer da própria marca, fazer conteúdo, meu Deus, é muita coisa, realmente é matar um leão por dia mesmo,
E quando elas chegam para mim estafadas, muito cansadas, esgotadas, tentando e não saindo do lugar durante muito tempo, porque a dona de loja, ela abre uma loja por conta realmente desse sonho de liberdade, da sua independência financeira, de poder acompanhar os filhos na escola, de poder engravidar, de poder ter mais de um negócio, né? E realmente trazer um dinheiro para casa também, para complementar a renda da família. Às vezes o marido trabalha junto, às vezes o marido pede demissão do emprego e vem trabalhar com ela, e aí tudo ali vira uma loucura na vida dela, e às vezes o casamento acaba. Gente, é muito doido. Tem de tudo. Tem de tudo. Então, quando eu vejo isso, eu percebi que não dá só para trabalhar a parte da gestão, a parte técnica, a parte da estratégia. É muito mais do que isso, vai muito mais fundo. E é exatamente essa diferença que nós temos entre eu e o João. E é exatamente aí que a gente se complementa, né? E por isso deu muito certo. Porque no começo, realmente, eu comecei ali pegando carona através do Instagram dele e tudo mais. E as pessoas começaram a se identificar muito comigo. E muita gente hoje se identifica comigo e não se identifica com ele. Sim. Muita gente se identifica só com ele, não se identifica comigo, mas muita gente se identifica com nós dois, né? Sim. Então, isso é muito legal, sabe? E muito tem bacana. um projeto deles dois, mas a gente vai falar disso mais lá na frente. Um evento presencial. Fê, a gente tem aqui... Você fala muito sobre essa questão da mulher ter o tempo para ela, e é algo que você bate muito no seu Instagram também, né? Do autocuidado. Você vai lá na clínica do Márcio Wallace com a Bárbara, MWB. Você sempre posta a preocupação da mulher tá com a unha pintada, tá com o cabelo bem cuidado, tá se sentindo bem com ela mesma, e a loja é reflexo disso também, né? Muito dessa liberdade que a gente trouxe lá no início do podcast, falando assim, empreender para uma liberdade nos torna presa, é uma das bandeiras que você também defende, a liberdade financeira dela ter um negócio, mas a liberdade dela se sentir mulher completa, e isso reflete no negócio dela, né? Como é que você usa esse pilar, né, dessa liberdade da mulher alinhada ao sucesso da loja dela? Isso é fundamental, né? Tem uma coisa que eu falo bastante para as minhas alunas, e até pouco tempo atrás eu gravei e postei sobre isso, e veio uma chuva de gente de todo tipo. Gente que era super a favor, gente que entendeu, gente que, nossa, que detonou ali, ganhei haters, né? Nunca tinha passado por isso, né? Que é uma coisa de dona de loja não tem que usar o uniforme da sua própria loja. Eu vi esse post. Dona de loja, ela tem que estar sempre plena, ela tem que estar sempre arrumada, ela tem que estar sempre com o cabelo arrumado, ela tem que estar sempre com não é maquiada, mas ela tem que estar com uma cara saudável, né? Ela tem que demonstrar isso, porque a loja é o reflexo do dono e a equipe é o reflexo do líder. Então, se a dona, ela gera inspiração tanto na equipe, admiração, né, e nas clientes, como que ela vai estar com um uniforme se ela não é funcionária? Ela não pode se colocar nunca num lugar de funcionário do seu próprio negócio, né? Então, ela tem que estar sempre gerando essa inspiração. Legal. Ela tem que estar no estilo dela. Ela pode estar com a roupa da academia? Até pode, se for o negócio dela, né, o nicho dela ali e tal, se ela estiver bem, sabe? Mas ela tem que estar sempre com essa postura de empreendedora. De dona da loja. De dona da loja, exatamente. E então ela precisa se cuidar. Porque quando ela está cuidando dela, quando ela está bem, quando ela está com a saúde bem, ela está cuidando também do negócio dela. Porque se ela está à beira de um infarto, se ela está à beira de um estresse, se ela não dorme direito, burnout, se ela está com burnout, se ela está dependendo de remédio para tudo, se não está se alimentando direito, se não está fazendo uma atividade física, nem tomando água direito, ela não aguenta muito tempo. Isso tem um limite, né? Vai até um certo ponto. Depois acaba tudo descambar. Não dá certo. Eu concordo muito com você. A Sharon ela fala que o primeiro momento do dia que ela malha é o momento para ela. A gente tem o momento de casal, tem o momento com as crianças. Que a gente entende muito que importante. É um conjunto disso tudo, assim. Eu também entendo que o desequilíbrio faz parte. É isso. Ele é o caminho, ele não pode ser o destino. Que o destino tem que ter o equilíbrio entre todos esses lados, assim. E eu concordo super que você tem que ter a postura,
até mesmo antes de ser, para aquilo começar a validar e inspirar, porque senão você vive de fato, aí você vira funcionária da própria loja, você acha que aquilo também não funciona, começa as suas crenças ali, né? E gravou com a Zica, e ela falou muito sobre isso, assim, que ela era muito operacional, e a empresa era um filho, mas ela entendia que funcionava sem ela. E eu falei, cara, é isso, quando a gente vence na vida, quando o filho sai de casa. Então é bom, é sinal que você fez direito, que esse ser desnecessário também é necessário. Existem momentos e momentos, né? Tem fases do negócio que você precisa estar mergulhada 100%. Que você precisa estar realmente ali presente, observando, acompanhando, conhecendo, desvendando o negócio, principalmente no começo. Né? Então, isso faz parte. A primeira a chegar, a última a sair. Né? Agora, acreditar piamente que naquela crença de que é o dono que tem que ter a barriga no balcão, né? Que é o olho do dono que engorda o gado. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Eu cresci ouvindo isso. A crença era essa? Era a minha crença essa. Meu pai sempre bateu na tecla que era assim. E minha mãe, que nunca trabalhou, que sempre foi dona de casa, um dia ela virou para o meu pai e ela falou assim, mas então como é que faz o dono da Casas Bahia, que tem um monte de loja e não está em nenhuma loja? Aquilo foi para mim o estalo que eu precisava, sabe? Ouvir aquilo da minha mãe, né? E aí eu falei assim, caraca, é verdade. Gênia, mama. Gente! Um ano de terapia, mama, agradeça. Pegando esse gancho de gerenciar uma loja a 400, 500 quilômetros de distância, quais são os principais processos que essa dona de loja tem que ter para conseguir fazer essa gestão? Perfeito, Michel. Excelente pergunta. A primeira coisa de tudo é a equipe, né? Hoje em dia, a gente sabe que é o nosso principal calcanhar de Aquiles. Está muito difícil, mão de obra, está muito difícil arrumar pessoas, mas é exatamente isso que a gente ensina, como encontrar essas pessoas, como contratar certo e tudo mais. Estar sempre contratando, fazendo o processo proativo, né, de contratação. Mas a equipe é fundamental. Depois da equipe, é a equipe de liderança. A loja não tem como você fazer um gerenciamento à distância só com vendedores na loja. É extremamente fundamental e necessário ter um gerente, ter uma pessoa fazendo o gerenciamento liderando a equipe, comandando, né, dando os comandos, acompanhando. Então, isso é fundamental. E além de processos eficientes, metas bem calculadas, fazer acompanhamento de indicadores, e mais uma loja que tem regras, normas documentadas, que tem os processos eficientes ali, e o dono da loja ficar com a parte estratégica. Também operacional, não tem como a gente sair fora 100% do operacional. Preciso fazer o gerenciamento de estoque, a gestão financeira, o planejamento de compras, tudo isso também é operacional. É aquela diferença de delegar e delargar, né? Exatamente. E tem um momento que você vai estar ali. E com mais de 2.000 alunas, assim, qual o erro comum que você vê quando elas, antes de te encontrar, que elas estão cometendo? O erro, são muitos, né? Mas um erro muito comum é o erro dela gostar muito de fazer as compras e de vender. Mas tudo que está no meio do caminho, né? Então, antes de comprar, você precisa fazer o planejamento de compras. Essa parte de planejamento, dificilmente uma dona de loja gosta. Então, ela compra por impulso, ela compra na emoção, ela compra o que ela vê que tem... Que ela gosta. O que é tendência, o que ela está vendo mais assim nas lojas, o que as concorrentes estão vendendo, o que as clientes estão pedindo. E então, isso é um erro enorme, porque você acaba... prejudicando muito as suas vendas por uma falta de planejamento, prejudicando demais o seu financeiro por ter um estoque que não é assertivo, um estoque exagerado, deixando o lucro ali. Então, outra parte que dona de loja não gosta é a parte de gestão financeira, no sentido assim, não sabe precificar. Não sabe. Markup, não sabe nada, não sabe nem o que é um markup, não sabe o que é o custo de mercadoria circular, não sabe nada. Então, esse é um erro enorme. Os clientes para Data System, porque aí você tem acesso a tudo. Exatamente. Saber, porque de fato boa. vai muito pela emoção.
sem os dados, e quando você tem ali ferramentas que ajudam, que hoje em dia tem muitas, é o que faz a mudança de jogo. Uma das coisas que a gente tem percebido muito ultimamente, e que antes era um pouco menos, mas agora eu tenho visto muito, são os alunos chegarem para a gente. Quando eles chegam para a gente, né, nos nossos programas, a proposta é arrumar a casa. A proposta é eles organizarem os processos, eles organizarem realmente para poder colher frutos. Ou seja, melhores vendas, aumentar a lucratividade, rentabilidade, liquidez, através da organização de dentro de casa mesmo, para colher esses frutos de receitas maiores, através como uma consequência, né? Como uma consequência. E não só pensando em estratégias de vendas para aumentar as vendas e aumentar o número de clientes. Então, como uma consequência. Ultimamente, nós temos muitos alunos vindo pedir para a gente indicar sistema, que quer mudar o sistema, porque entendeu... Você começa a ter mais informação. Exatamente. Entendeu que a colheita de dados, para você comprar melhor, você precisa tirar relatórios de giro, para você saber qual é o mix de sortimento de produto que está vendendo melhor, que está vendendo mais. O que é que... Então, eles estão aprendendo comigo que eles precisam olhar, fazer uma lista, como se fosse uma lista de compras mesmo, como se fosse para o supermercado, para comprar melhor. Então, a compra assertiva... O produto adequado, ele vai somar 50%, no mínimo 50% de sucesso do negócio. Né? Então, a partir desse momento, eles percebem, como que eu vou tirar esses relatórios? Fê, o seu sistema tira. Quanto que você tem de estoque? Ah, não sei. Eu falei, então você precisa fazer um inventário. Puxa, mas não sei como fazer um inventário. Entre em contato com o seu sistema. Ih, Fê, lá é complicado, não sei o que lá. Muda de sistema, cara. Você tendo um sistema bom, já é mais do que meio caminho andado. Entrar ali, pegar os relatórios dos indicadores, não bateu a meta da semana anterior, não bateu por quê? Ah, porque o movimento estava fraco. Não é isso, cara. Vamos olhar direito aqui. Foi a quantidade de vendas que caiu? Foi a quantidade de tickets? Foi o seu PA que caiu? Foi o seu ticket médio que está mais baixo? Vamos fazer esses comparativos. Vamos comparar com a semana anterior, com o mês anterior, sabe? Então, tudo isso. Ah, eu não sei quantas peças eu vendi, eu não sei quanto cada vendedora fez, é tudo muito desorganizado, sabe? E essa desorganização é que traz um mau rendimento também. Muitas empreendedoras, muitas mulheres começam o varejo, começam a vender, começam a empreender ou na necessidade, ou na vontade, no sonho. Era uma sacoleira que virou uma lojista. Né? Na informalidade, a sua grande maioria no início, depois sim vai profissionalizando, mas por algum momento ela entendeu que comprar e vender era o que ela gostava de fazer. E é o que você falou, muito se prende na operação, porque ela gosta de vender, ela gosta de comprar, ela gosta de atender cliente, de estar ali arrumando a vitrine e tal. Só que enquanto ela está fazendo isso, é como se ela fosse comandante do avião, que não está lá no piloto, não está pilotando e está passando cafezinho, né? Então, quem é que está no comando da loja? Quem é que está criando as estratégias certas? E para você criar a estratégia certa, você precisa saber aonde está o gap do seu negócio, onde está o gap. Porque se você não sabe, foi o que eu disse, por que você não bateu a meta da semana anterior, do mês passado? Por que agosto está horrível? Que as donas de loja falam, ai, nossa, agosto, Deus me livre. Que mês é esse que não acaba? Que mês horroroso. Tá, mas você calculou a meta certa? Você tem estoque para bater essa meta? Ou você só fez por fazer? Assim? Você olhou para o retrovisor? Você foi lá para o ano passado, para o ano retrasado, para ver quanto que foi que você vendeu em agosto? Né? Então, esses dias, uma aluna minha falou assim, Fernanda, minha meta esse mês é 200 mil, mas a gente está muito longe, a gente não vai chegar. Eu falei, peraí, vamos olhar aqui para o retrovisor, né? Vamos pegar aqui seu valor de 2024... E aí foi 154 que ela vendeu. E aí em 2023... Não, mas o ano passado, agosto, foi horrível também. Eu falei, tá bom, então vamos olhar para 2023. 120. Aí foi 150. Eu falei assim, você nunca vendeu 200. E esse ano você está caindo, você está com um decréscimo em relação ao ano passado. Da onde que você achou que você ia vender 200 mil em agosto? Aí ela, nossa, é mesmo. Então... não olhar para o retrovisor, né? Não olhar para esses dados, para você calcular corretamente e você saber aonde você pode chegar com uma meta real, clara, possível, que gere um desafio, mas dentro disso você não chega, sabe? E hoje você tem
as aulas que são coletivas, mas também tem mentoria individual, que você olha mais no detalhe também para cada operação. Isso é legal da gente perguntar, quem está escutando a gente aqui já tem meia hora de podcast, deve estar assim, cara, mas como é que eu consigo ter a Fernanda, como é que eu consigo usufruir do método, como é que eu consigo fazer parte do método da Fernanda, como é que eu consigo ter ela olhando o meu negócio de alguma maneira, como mentorada, como mentora, enfim... Como é que as pessoas encontram? Quais produtos estão disponíveis hoje para você ajudar essa dona de loja a ter mais informação? Só o Instagram dela já é over delivery, porque ela entrega muito. É verdade, eu sempre falo isso, né? Que eu não economizo conteúdo mesmo. Desde quando o Dona de Loja nasceu, ele nasceu justamente para eu ajudar essas donas de loja que têm essas dificuldades e que não sabem nem por onde começar. Quando elas chegam para mim, elas falam, Fernanda, eu não sei nem por onde começar, tá tudo errado, mas eu me sinto muito perdida. E aí tem muitas que falam assim, Fê, você é a minha última esperança, você é a luz no fim do túnel, se não der sabe? Certo, eu vou fechar minha loja. Eu vou fechar minha loja. Muitas vêm assim nessa fase já desgastada, sabe? Então eu me sensibilizo muito com elas ali, porque eu me vejo lá atrás, não sabendo de nada e quando a gente ouve, né, que o empreendedor ele é sozinho mesmo, porque uma cidade pequena, principalmente, para que você vai pedir ajuda? Para os seus concorrentes? Ninguém quer te dar o caminho das pedras, não. Todo mundo quer mesmo que você feche, que você se ferre ali, né? E comigo não foi diferente lá atrás. Eu pedi para amigos próximos que me negaram a ajuda, sabe? Então, quando eu comecei o Dona de Loja, eu percebi que a minha missão de vida era isso. Minha vida mudou completamente. Hoje eu mantenho minha loja lá em Santos, funcionando tudo, mas realmente o meu negócio hoje é a educação, é levar esse ensinamento, levar o meu método para o máximo de mulheres possíveis, sabe? Que eu sei que a gente não vai mudar o mundo, mas eu sei que ela vai mudar a loja dela, porque ela mudando a loja dela, ela vai mudar a vida de quem trabalha com ela vai mudar a vida das pessoas que compram com ela e ela vai mudar, consequentemente, a vida dela. Então, só aí, se é uma pessoa que eu tô gerando essa grande transformação, para mim já valeu tudo a pena, sabe? Então, e aí o Dona de Loja... aula, sim, que é em grupo, individualizado e agora o evento. Exatamente. A partir do momento que eu criei o método Dona de Loja, que a gente chama de o MDL, né? Então, não criei só o método, não criei só um curso online. Eu queria que fosse muito além disso, que é a comunidade MDL. Então, é uma comunidade de mulheres com o mesmo propósito, tudo no mesmo barco, ali todo mundo se ajudando, se incentivando. E o que é muito legal é que é uma comunidade que não depende só de mim. Então, que, aliás, pouco estou ali, sabe? Estou presente sempre, mas é mais um lugar seguro, um ambiente onde elas se apoiam, se ajudam, elas levam, desabafam. Troca informação. Nossa, prova social. Testei isso, funcionou. Muita prova social, você posta bastante, é muito legal. Fê, consegui bater isso, fiz minha primeira live, vendi tanto, isso é muito legal. Muito, porque uma vai incentivando a outra. A gente tem um grupo do 208, a gente vê a importância do poder do grupo. A ambiência, né? A ambiência transforma, é verdade. Aí tem o meu livro, né? Que então, a partir do meu método e da comunidade Dona de Loja, do curso, que é meu xodó, que está até aqui comigo, eu não desgrudo, né? Tem o livro, Método Dona de Loja, que pode ser adquirido físico ou online, né? O PDF online. E eu tenho a mentoria também, a mentoria em grupo e mentoria individual. E temos o programa Decolar, que nasceu recentemente, que é o primeiro produto comigo e com o João junto, de tantas pessoas pedirem, né? Fê, vocês se complementam tanto, o João, ele bate muito no conteúdo para líderes, para gerentes, para vendedores, que é algo que eu não abordo. Então, o João, nossa, tudo que eu sei, eu aprendi com o João, né, de gerenciamento à distância e tudo mais. Então, meu método é sobre isso, como você implementar uma gestão eficiente no seu negócio para que você possa sair dele, para que você tenha mais liberdade, mais lucratividade. Então, o método Dona de Loja é sobre isso, o MDL, né? E o Decolar Varejo, que a gente tem um evento presencial, eu e o João, 2 dias,
uma imersão mesmo, é um workshop ali onde você sai com um plano de ação para já implementar, colocar em prática, e as pessoas que querem dar continuidade com a gente, que tiveram essa experiência no Decolar Varejo, elas têm a oportunidade de entrar para um programa de aceleração onde eu e o João acompanhamos o aluno por 6 meses para pegar na mão de fato, para ajudar o dono de loja a implementar, porque hoje em dia, com tanta informação que nós temos, né? E quando eu olho para trás, eu não tinha isso quando eu comecei. Não tinha Instagram, YouTube, não tinha nada disso para a gente aprender online de graça, né? Então, a pessoa comprar o meu curso, comprar o meu livro, ela vai ter a informação ali, muitas vezes, do que ela já sabe que ela precisa fazer. E, inclusive, a gente ensina o como fazer. Então, a pessoa sabe o que fazer e como fazer. Mas a pessoa não faz. Não faz, porque não consegue. Muitas vezes está travada, muitas vezes não consegue priorizar, não sabe como fazer sozinha, não sabe, muitas vezes, ali por onde começar, não consegue manter constância, né, e tudo mais. Então, o programa Decolar, ele é justamente para isso, para a gente, não só eu e o João, mas nós temos uma equipe que dá todo esse suporte e realmente fica ali acompanhando o aluno. Mas a gente está nessa era de tanta informação, que você parece que tem tanta coisa que fica... Eu sei que tudo mesmo ali de graça você não consegue, porque ao mesmo tempo é uma distração o tempo todo. E parece que é aquela coisa, é tanto curso para vender, que o fato de você comprar o curso parece que você já fez. Porque você está com... É quase uma analogia da obesidade intelectual, né? Obesidade é você consumir muito alimento e se exercitar pouco. Então, déficit calórico baixo e alto consumo. Existe uma obesidade intelectual. É um excesso de consumo de conteúdo com pouca prática. Então, vocês são quase como o personal que fala assim, olha só, esse exercício vai fazer assim, vem cá, bota 12 repetições, esse exercício... Você cura essa obesidade intelectual, porque o acesso à informação é igual a todos. E a gente tem, de fato, muita informação, ainda mais agora com a inteligência artificial. Mas a aplicação dessa informação de forma prática no dia a dia é onde vai ser a diferença de toda. Tudo isso, gente, você encontra no Instagram, tanto da Fernanda quanto do João Laurentino. Você pode entrar lá, tem um Linktree que vai destinar a essa landing page. Tem uma equipe de muitas pessoas lá no time deles que consegue dar essa atenção também. E, Fê, eu queria puxar um gatilho muito importante, que a gente está citando vários exemplos aqui, da metodologia, mas eu sei que você gosta de ser também prática. Muitas lojistas falam assim, preciso de um e-commerce, porque o e-commerce todo mundo vende no e-commerce, e existem soluções, como o bazar de WhatsApp, como o live do Instagram, como uma presença digital que não é pura e simples um e-commerce, né, de clique lá automático, que faz com que essa lojista, essa dona de loja, consiga digitalizar o seu negócio, consiga vender online sem necessidade dessa pressão de ter que ter um e-commerce. Na prática, eu queria que você trouxesse um exemplo que a gente pode depois... Vai virar um bom corte para a gente depois subir no Instagram. Quais são exemplos práticos que você ensina dentro do seu método como um spoiler para essa lojista que está vivendo uma dificuldade hoje no negócio dela? Uma dona de loja, ela sempre está em busca de uma fórmula mágica para ela poder vender mais. A bala de prata. A bala de prata, né? E ela se ilude muito fácil também, ouvindo que... tem um e-commerce e venda enquanto você está dormindo. Venda muito sem você precisar fazer nada, né? Meu Deus, enquanto você está dormindo, você está vendendo. E aí a pessoa fala assim, meu Deus, é tudo que eu preciso. É isso que eu quero, né? Como assim eu ainda não tenho um e-commerce, né? E aí quando ela vem para mim, ela fala assim, inclusive eu tô abrindo um site, eu quero abrir um site, eu vou abrir um site, não sei o que lá. Aí eu, meu Deus, a sua loja já é uma loja autogerenciável? Aí ela, não. Eu falei, então vamos cuidar primeiro do que está aqui e depois você parte para o online desse formato, porque a dona de loja, ela precisa entender que não é só tendo um e-commerce ou uma loja virtual que ela consegue vender online. Ela consegue vender online de forma muito prática, fácil, sem custo, sem grandes aprendizados que exige quando você vai para um e-commerce, né? Através do próprio Instagram e do WhatsApp. Sim. Usando essas duas ferramentas, né? Só que fazendo do jeito certo. Então, tem sim, vamos vender online?
Ontem eu tava falando com as minhas alunas, uma delas, né? Ai, Fê, o que eu faço para bater a meta agora, a última semana do mês e tal? Live. Aí, live? Então eu vou fazer uma live na sexta-feira. Isso era terça. Eu falei assim, não, uma live hoje, dias, uma live amanhã, bater. depois de amanhã e depois de amanhã, todo dia, até sábado. Mas você acha que vai dar certo? Meu Deus, é óbvio que vai dar certo. E já bateu a meta. Hoje é quinta-feira. E ela mandou mensagem agora há pouco no grupo. Batemos a meta com 2 lives que fez, uma na terça e uma na quarta, sabe? Então, gente, para que querer inventar a roda, né? A outra aluna, e isso é um método que eu tenho também, é um curso, inclusive, que eu tenho, que é um curso validado, que já milhares de alunas e de todo o Brasil implementam e dá muito certo, muito resultado, que é o Bazar de WhatsApp. O Bazar de WhatsApp, ele ganhou esse nome na pandemia, mas hoje não necessariamente você precisa vender pelo WhatsApp através desse método só na promoção, só bazar. Você pode fazer lançamento ali, você pode fazer misto, tanto produtos com preço cheio quanto produtos de bazar. Você pode fazer um super bazar mesmo, de preços bem baixos, mas também pode fazer um bazar de WhatsApp sem ser descontos tão agressivos. Então, tem N possibilidades de você fazer do jeito certo, seguindo esse método passo a passo, exatamente, seguir o passo a passo do jeito que eu ensino, não tem como dar errado. Ela garante. Impressionante. Eu garanto mesmo. E é legal, mesmo. É muito legal ouvir isso, Fê, porque é muito mais fácil você falar, ai, tá sem fluxo. Ai, a minha loja não tem gente aqui no shopping. Ai, choveu hoje, por isso que eu não vendi. É aquela máxima, né? A culpa é minha, eu boto quem eu quiser. E aí, normalmente, não tem movimento, reclama que... Enfim, N reclamações. As soluções práticas, via método que você está propondo, que você está trazendo, que são presentes no MBL... Validados, que são validados. Muitas mulheres, muitas donas de loja já aplicaram e tiveram resultados extraordinários, né? E aí entra aquela assim... essa é uma crítica que eu tenho, tá, ao mercado como um todo. A multimarca, a pequena monomarca, a loja do interior, a loja da cidade menor, ela tem um poder que a marca média não tem. A loja gigante, a Farm, tem a Logix, que é uma super live que gasta milhões de reais, mas vende milhões em 2 horas. Nós, Blumen, como uma marca média, a gente não tem tanto capital para fazer uma superprodução. E se a gente liga o Instagram e faz algo muito simples, fica com cara de, cara, não tá tão legal. Só que essa dona de loja tem o potencial de gerar um conteúdo muito autoral, que conecta, que vende, que performa com muito mais autoridade. E aí cai naquela assim, ai, flopou, teve 12 pessoas assistindo, 16 pessoas assistindo. E a minha crítica, e eu imagino que você deva fazer a mesma coisa, é perguntar o seguinte, quantas vezes tiveram 12 pessoas ao mesmo tempo dentro da sua loja? Nem cabe 12 pessoas dentro da sua loja. Então imagina, você está com 0 vendas. Se tem 12 pessoas dentro da sua loja, se você vender para 3... é muito melhor do que você não ter essa venda acontecendo. Acho que essa é uma visão... naquele mesmo lugar da velocidade, da comparação, de tudo, que vai e congela e não faz. Não, mas a loja do outro tinha tantas pessoas, ou que o outro fala que fez. A influenciadora tinha 2.000 pessoas assistindo, você tem vergonha de fazer uma live para 8 pessoas, mas não tem possibilidade física de você atender 8 pessoas dentro da sua loja hoje. Então, 8 pessoas assistindo a sua live é muito bom, é muito legal. E a constância vai trazer excelência. E sem falar que na live, por exemplo, é um público flutuante. Então, você vê ali até mesmo, só ficam 2, 3 pessoas assistindo, Deus me livre. Eu não vou ficar perdendo meu tempo. Tá, mas são 2, 3 pessoas que a cada minuto muda. E a cada minuto uma pessoa entrando em contato com a tua marca é muito melhor do que você estar na loja sentado esperando uma alma viva entrar. Esperando o fluxo acontecer, né? Que não acontece, gente. A gente sabe há muitos anos que o fluxo de loja presencial vem diminuindo e a gente precisa mesmo criar ações para a gente ir até o cliente. Eu falo isso muito na Blue. Como cliente, eu falo assim, gente, já passou a época que eu ia pro shopping bater arara. Eu não procuro mais roupa que me encontra. Porque vem. Então, assim, entender essa nova mecânica do varejo, que é a nova forma de consumir, que
naturalmente vai ter a nova forma de vender. E treinar a equipe para estar preparada para isso também, né? Desde a contratação, a equipe que você vai contratar, ela já precisa saber que ela está sendo contratada para te ajudar a produzir uma live, que ela tem que fazer a ativação de WhatsApp da forma correta para atender clientes pelo WhatsApp, tem que ser rápida na hora que você postar um Reels, que você postar um Story e a cliente perguntou ali alguma coisa, a resposta tem que ser imediata, né? Não tão imediata, às vezes a gente consegue, mas não deixar passar um dia, porque é emocional. Se a pessoa perguntou ali, poxa, esses dias me perguntaram numa caixinha de pergunta, Fê, você acha melhor publicar com preço ou sem preço? Cara, por que você vai querer postar sem preço só para a pessoa perguntar quanto é? Já elimina esses curiosos, já põe o preço logo, porque quem quiser já vai saber o preço, já vai te procurar, você já vai antecipar ali, sabe? Então, são essas pequenas coisas, né? São pequenos detalhes. E assim, a gente acha que nós somos do setor de moda, setor de papelaria. O cliente não tem setor. O cliente não fala assim, vou entrar agora no setor de roupa para comprar uma roupa. A gente vive numa sociedade que está acostumada no Mercado Livre comprar e receber no dia seguinte através do Full. Ou algumas compras até em 2 horas está chegando em casa. A gente sabe que se pedir um Uber agora e demorar mais que 6 minutos, a gente fica pé da vida porque a gente quer que o Uber chegue agora. Vai cancelar porque eu quero outro mais rápido. Então, quando você manda uma mensagem, esse funcionário, colaborador demora 1 dia e meio para responder, ele não está comparando você com a sua concorrente que demora 4 dias. Ah, fulana demora 4 dias, eu demoro só 2. A comparação não é com a fulana. A comparação é com o Mercado Livre que responde em tempo real. É com o Uber que chega em 5 minutos. Então a gente não está mais setorizado. A gente não concorre com quem a gente concorria anos anteriores. A gente concorre com o Shein, com o Temu, com o Shopee, com o AliExpress, no produto, mas na Uber, no Spotify, na conveniência do Rappi. É muito rápido. Então, o bazar, a contratação, a live, é a forma de você digitalizar o seu negócio. Tem um dado muito legal que eu sempre trago, é que no Brasil, em 2025, apenas 15% das vendas são realizadas dentro do e-commerce. 85% é dentro do varejo físico. Então a loja, a que a gente tanto defende, ela tem um papel muito importante no nosso mercado, no nosso PIB, enfim, no nosso setor, no nosso segmento. Porém, 80% da compra, da decisão de compra, ela começa no digital, que é o que a gente está trazendo aqui. Exato. Mas a minha loja é moda antiga. Você tem que ter a presença digital via live, via influenciadora, via você expondo, ser a dona da sua loja, a dona da sua marca, colocar seu rosto, presenciar isso, trazer de alguma forma um ambiente digital, porque 80% da compra vem. Quando a Sharon fala que ela não procura o produto procura ela, é porque ela está roletando o feed do Instagram, é porque a vendedora mandou uma ativação do CRM, é porque mandou alguém lá em casa mandar roupa para ela poder experimentar. Então, não é mais a venda que vem, é a venda que vai. E aí entra o método para a gente conseguir fazer isso acontecer. E é a atenção do cliente, tudo isso. Porque às vezes está ali na live, passa produto, você não comprou, mas viu, conheceu e despertou vontade de ir na loja. Então é muito importante ter essa relevância de forma... Eu costumo dizer para as minhas alunas, lá na comunidade MDL, que ninguém precisa de mais uma roupa, ninguém precisa de mais um sapato, de mais uma bolsa, de mais um óculos. Ninguém precisa de mais nada. Mas a gente que é impactado ali, né, pelo próprio Instagram, se a gente gostou, se algo despertou na gente uma emoção e a gente teve vontade, desejo de comprar, na hora que eu mando a mensagem e ninguém me responde e demora um dia e meio... racionalizou e não precisa gente, mesmo. Nem preciso mesmo disso. Da onde que é mesmo? É gatilho Tchau. De emoção total. Entendeu? Já perdeu, já era. Eu desejo aquele momento. Exatamente. E hoje a gente está sendo influenciado o tempo todo, né? O mercado de influenciadores é o que mais cresce. E a gente é muito influenciado porque a gente está realmente muito tempo no celular. Então, a gente é bombardeado de todos os lados. E a loja que não está pronta para isso, que não está ali, se você não sabe como produzir conteúdo, aprenda, porque não é mais foto, não é catálogo de produto, não é postar foto do produto, 300.000 fotos de produto com preço. Não se trata disso, se trata de conteúdo. Quando você põe um conteúdo que vai gerar valor, você vai aprender a atenção da pessoa por mais tempo naquele conteúdo, naquele vídeo, no teu Insta, e vai gerar desejo da pessoa procurar mais sobre o que você está postando, e isso vai criando um vínculo e colocando no top of mind da pessoa a sua marca, a identificação, nós mesmos, como decidimos, né, o podcast, a gente entende que
somos aqui as pessoas físicas que têm a Blue Man, mas por identificação, por conhecer, você vai criando ali uma conexão, porque as pessoas querem pessoas, e você tem que estar a cara, né? Tem vergonha, você vai botar uma vendedora, e que bom uma vendedora assim, mas você vai ficar refém da audiência dela, e você também tem que estar ali, porque no fim do dia a loja é sua, né? Exatamente. Então você tem que fazer esse esforço, que, por exemplo, pra mim não era uma coisa fácil. Sim. Mas a gente entende que nós somos uma continuação. O CNPJ e o CPF se misturam ali, isso é muito importante. E falando nisso, tudo que você aprendeu, você diz que aprendeu com o João, como foi importante, desde lá atrás. Vocês tinham esse momento separados, você falando mais com dona de loja, ele mais com a questão da gestão, de gerente, treinamento. E em qual momento vocês decidem, cara, tá bom, vamos juntar as forças, porque duas cabeças pensam melhor do que uma. Nós que somos sócios e casados, a gente sabe também desses desafios e tudo isso, assim. Como foi esse momento, assim, quando vocês decidiram e os desafios de empreender juntos? Agora, esse novo momento do Decolar. Foi realmente assim, a gente ensaiou durante um bom tempo isso, e no ano retrasado, 2 anos atrás, eu tinha minha mentoria, o João tinha a mentoria dele, e aí as nossas alunas assim, vocês precisam criar uma mentoria junto e tal. Aí o João falou assim, então tá bom, então vamos fazer o seguinte, a gente vai colocar vocês que são mentorados da Fernanda na minha mentoria, para vocês participarem tanto da minha mentoria quanto da mentoria da Fernanda, e os meus mentorados a mesma coisa. E aí deu super certo. Quando chegou no fim do ciclo, eu liguei para as minhas alunas falando assim, olha, vamos renovar, tá no momento da gente renovar, da gente continuar por mais um ciclo, por mais um período, só que a mentoria que chamava Mentoria Mercúrio, né, que era eu e o João, a Mentoria Mercúrio, ela foi criada só para aquele ciclo, e agora a gente está encerrando, e a sua renovação vai ser para você continuar comigo, né? Aí... Não, impossível! Não, o paladar não retrocede, né? Como diz Ferreirinha. E aí, não, Fê, não. Aí o João, não, então a gente precisa criar outra coisa. Então, isso foi onde nasceu ali a pontinha do iceberg, né? A sementinha. E também diante de um outro desafio que nós tínhamos, né? E tínhamos, porque agora o Decolar ele veio para solucionar isso. Exatamente o que a gente falou agora há pouco, das donas de loja terem muita dificuldade na implementação, de fato, da gestão na loja. Então, ela fica sobrecarregada de informação, sabendo o que precisa fazer, como fazer, mas muitas ferramentas de gestão não conseguindo colocar em prática, justamente porque ela não tem forças, não consegue e não consegue priorizar, não consegue sozinha. Então, a gente falou assim, então vamos criar um programa de aceleração com ajuda na implementação, e foi onde nasceu o Decolar Varejo. Então, ele nasce através de um evento presencial, e a partir dali a pessoa dá continuidade com a gente nesse processo de aprendizagem junto com a gente. Legal. Finalizando o tema do MDL, eu lembrei que eu já dei uma aula lá dentro. Na verdade, eu já dei já dei 2 aulas dentro do método Dona de Loja, que toda terça-feira tem uma mentoria que você participa, às vezes você dá a mentoria, sim, e você também traz especialistas da área específica para um assunto pontual, como eu fui falar sobre NRF, já foi gente falar sobre fluxo de caixa DRE, já foi gente falar sobre VM. Como é que é essa modulação de entender que existem também especialistas que vão agregar no grupo? E o Decolar, eu já participei, o Danilo também vai falar, sempre tem também uma outra figura especialista daquela área para trazer. É um ecossistema que se ajuda, né? Sim. Quando o MDL nasceu, eu dava as aulas ao vivo, gravadas, né? Ou melhor, ao vivo. E aí, então, eram 6 meses, todo mês, uma vez por semana tinha aula comigo. E quando finalizava esse ciclo, era por turma, né? Quando finalizava, começava uma nova turma, fazendo tudo de novo. E aí eu falava assim, caraca, mas ficou tão boa as aulas que eu já tinha dado, né? E tá gravado isso, não posso pôr a gravação, não. Porque eu nem sei se eu vou conseguir falar tão bem quanto eu falei, né? Aquele dia. Lá. E aí eu falei, puxa vida. Aí segui a segunda turma, quando foi na terceira turma, era pandemia isso. E a gente foi viajar com o Andy e a Karina para Angra dos Reis. E aí eu
desabafei com a Karina, falei assim, ai, Cá, puxa, vou ter que dar aula ao vivo tudo de novo, né? E ela falou assim, grava! Faz por módulos, grava o curso e tal. E nisso o Wendel ouviu e falou assim, grava, monta uma comunidade para mulheres, tem que ser a dona de loja que não tiver aí, ela tá perdendo tempo, ela tem que estar na sua comunidade. E aí ele tinha o 5 Liberdades que ele criou. E aí eu me inspirei muito no 5 Liberdades, que era não só aprender comigo, mas aprender com elas dentro da comunidade e aprender com outros especialistas temas que iam ajudar elas que eu não domino. Porque eu sei que eu não sei tudo. Né? E aí eu falei, mas uma dona de loja, ela precisa saber sobre detalhes da operação que eu não domino e que eu posso trazer outros especialistas. E aí foi onde eu falei, uma dona de loja que vai comprar um curso online, muitas vezes ela não vai assistir, ela só vai comprar o curso, não vai nem abrir o curso. Vai dar cheque no comprei, acho que já tô Eu sou dessas, eu tenho TDAH, eu falo, eu tenho dificuldade de sentar e assistir uma aula ali gravada e tal. Eu não consigo. Eu sou mais do presencial. E aí eu falei assim, eu sou do ao vivo também, adoro assistir aula ao vivo, é outra conexão, é outra interação, né? É muito diferente. Falei, então eu vou fazer, além disso tudo, vou fazer toda semana vai ter uma aula ao vivo. Ou comigo, ou com especialistas. E assim a gente segue há 6 anos. Há 6 anos, toda terça-feira. Agora faz pouquíssimo tempo. Terça-feira com ela. Faz pouco tempo que de terça-feira, de feriado, eu não dou mais. Que daí eu dou um descanso. Tem que cair o feriado. Tem que cair o feriado. E também a gente tem férias nas 2 últimas semanas de dezembro. Aí, mas é recente isso, porque até então era toda terça-feira, faça sol, faça chuva, né? Então, ou é era comigo... domingo, né? O João fazia live, né? De domingo, né? A live marota, mas era a live no Instagram. Esperar, vamos sair pra jantar, espera ter a live, não sei o quê. Compromisso, mas dentro da comunidade MDL, são aulas fechadas, são aulas mesmo, não é bate-papo, assim. Então, tem terça-feira que é um momento de conexão entre elas. Tem terça-feira que são aulas comigo, aulas mesmo densas, que nem terça-feira agora a gente fica das 7h30 até as 10 e não vê a hora passar. E isso porque eu implementei que até 10, que é o limite, porque antigamente chegou a ir para 1h da manhã e ninguém saía. Ficava 5 horas ali, elas querendo e interagindo e tal. É uma coisa surreal, é muito louco isso mesmo, né? Quem fala assim, o que vai ficar 5 horas? E elas ficam, e não estão, assim, já combina com o marido. Terça-feira é sagrado, já põe o filho para dormir mais cedo, é o dia que vai dormir na sogra, na avó, mamãe, e tal. A vovó. Então, terça-feira é o dia sagrado dentro do MDL. Antes de a gente voltar oficialmente pro Decolar, eu lembro do seu primeiro evento presencial, assim, e eu lembro que você me ligou depois disso, assim, daquela super responsabilidade, você estava nervosa, mas ao mesmo tempo aquele encontro com aquelas pessoas todas e aquele... Cara, eu lembro que foi uma energia muito forte, assim. Fala pra gente. Porque, assim, eu me vejo um pouco, assim, porque eu vejo que tem um propósito e tá ali ao vivo, não tá na tela, e tocar, e aquelas pessoas estarem ali presentes. Pra mim sempre foi uma dificuldade gigantesca o palco, né? Eu nasci, dona de loja nasceu através de live no Instagram, e eu faço ao vivo tranquilamente, fico ali horas, se precisar ficar 5, 6, 7 horas tela. falando na tela ali, eu falo tranquilo, não tem problema. Agora, se era para ir para um palco, meu Deus do céu, era uma trava mesmo, precisei trabalhar isso durante muito tempo, mas também percebia que era muito importante, principalmente agora, recentemente, né, as pessoas querem de novo a conexão do presencial, de poder estar ali realmente imersa, porque a gente sabe que estar imersa em um evento, você não vai receber tantas distrações, só tem o seu celular, mas ainda assim a gente pede para a pessoa poder colocar ali no modo avião e a pessoa se propõe realmente a viver aquela experiência, né? Mas na loja, quando a gente faz imersão ao vivo durante um dia inteiro, a pessoa, né, ou se ela está em casa, a moça que trabalha em casa chama, o marido chama, o filho chama, o celular distrai, ou alguma coisa acontece na loja e ela tem que sair e tal, então não é a mesma coisa. Então, ir para o palco foi muito importante
para a gente levar o nosso aprendizado para realmente essas pessoas como eu que têm dificuldade de assistir o curso online. Sim. O curso online, ele quebra barreiras, ele quebra fronteiras, vai para o mundo inteiro. Tenho alunas no mundo inteiro. Então, tem uma aluna agora recente que ela tem loja em Portugal, em Berlim, em Londres e... acho que são esses. Aí tem na França, aí tem outra na Angola, tem mentorada na Angola, tem mentoradas no Paraguai, tem mentoradas nos Estados Unidos. A possibilidade digital brasileiro que está em todo lugar, né? Então, quebra essas barreiras, mas muita gente hoje em dia está pedindo muito o presencial. E, então eu precisei quebrar essas barreiras e ir para cima, não tem essa. Eu tive presente em talvez 3 ou 2 dos 4 decolar, e é verdade, assim, você é outra pessoa hoje em cima do palco, falando com mais segurança. Não é dando spoiler, mas fazendo visualização, fazendo, essa parte, de quebra de crenças, de trabalhar o interior, de trabalhar para ela se autoconhecer, para se autodesenvolver, né? Que transcende a questão operacional só da loja. Ela entra em um âmbito mais profundo ainda dessa dona de loja, desse empreendedor, dessa empresária, que começa a encontrar os porquês que ela faz as coisas que ela faz, ou por quem que ela faz o que ela faz. É bem legal. Aproveitando esse gancho, dia 14 e 15 de novembro desse ano, em São Paulo, lá no Instituto Lillman. O nome é esse mesmo? É esse mesmo. No Instituto Lillman. Você que então empreende, você que é dona de loja, você que é dono de loja, a Fê aqui vai deixar esse convite aí que você se inscreva. Vamos botar o link aqui para você se inscrever. Vamos colocar o link dia 14 e 15 de novembro, o evento Decolar Varejo. Entra no Instagram dela, entra no Instagram do João. Também é um produto que a gente confia, aprova, e você pode com certeza ter muito ensinamento lá, muito aprendizado lá. É um evento de 2 dias. Conta um pouquinho mais pra gente. O que o empresário, o que essa dona de loja pode esperar do Decolar Varejo? O que ele vai ver durante esses 2 dias e quais são as principais missões que ele sai de lá para executar, tendo o apoio ou não de vocês depois, dando a mão para vocês ou não depois, nesses 2 dias, o que ele sai de bagagem desse evento, do Decolar? Esse ano nós já fizemos 3 edições, a gente vai para a 4ª edição em novembro, e a cada momento do ano nós trazemos temas pertinentes para ajudar. Então, o último que nós tivemos foi sobre a virada de semestre, preparar o dono de loja para o 2º semestre. Mas, além desses temas flutuantes que a gente aproveita, agora em novembro a gente vai falar sobre o final do ano, preparar quem está lá para o final do ano, mas, além disso, tem outras coisas, como, por exemplo, os pilares fundamentais do varejo. Então, como você implementar esses processos eficientes, estratégias inteligentes para você colocar em prática mesmo. Então, é um evento onde eu e o João, a gente não traz palestrantes de fora, para justamente a gente aproveitar o máximo do tempo do lojista que está ali, para sair realmente com um plano de ação, para colocar em prática assim que ele sai dali. Então, a diferença é essa, a diferença é que somos nós que estamos ali durante 2 dias para levar essa transformação. Além da parte técnica, a gente também leva essa parte emocional. A gente aborda, em alguns momentos, essas quebras de crenças, esses ferramentas para destravar mesmo, né? Para a pessoa conseguir refletir, para conseguir fazer a visualização, imergir e poder descobrir ali o que está acontecendo com ela para levar ela para o próximo nível. Então, a gente se preparou durante muito tempo para aplicar essas dinâmicas e tem dado muito resultado. E, além disso, a gente ainda oferece um ambiente com donos de loja, né? Um ambiente com donos de loja para fazer networking, para poder as pessoas trocarem ali boas práticas. Então, sai dali parcerias, sai dali amizades e as pessoas poderem conhecer outros mundos, porque enquanto você está presa no seu universo, enquanto você está presa no seu aquário, você não sabe o que está rolando no mundo, quais são as soluções que as pessoas estão tendo, colocando em prática para poder ter resultados melhores, você não vai sair do lugar. Né? Então, os teus patrocinadores aqui, o PagLeve, que você falou agora há pouco, e o próprio Data System, são 2 soluções que o dono de loja precisa. Verdade.
tem que colocar isso em prática. Como assim não? Sem juros, né? Com taxa zero ali de juros e tal. No Parcelamento Pix, fácil, sabe, de pagar com ali. Certeza. Não compromete o limite do cartão. Existe, sabe, Deus, outras coisas. O que eu mais tenho são alunas que vivem do crediário. Ou alunas, por exemplo, quando no meu método do bazar de WhatsApp, eu ensino ela a vender no Pix. E tem muitas donas de loja que elas vêm para mim e elas vêm com uma crença de que a pessoa não vai comprar no Pix. Fer, não vai dar certo, não vai comprar no Pix. Eu só faz. Acredita em mim, vai e faz que vai dar certo. E dá certo. Só que realmente eu sei que tem muitas clientes que gostariam talvez de comprar um pouco mais e não compram porque é no Pix. Entendeu? Paga leve aqui, ó. Paga leve resolve. Nota aqui, o bazar do WhatsApp. Gente, agora com paga leve, Pix parcelado. Muito sensacional, muito sensacional. Eu tenho alunas que elas têm mais de 500 mil na rua de crediário. Entendeu? E que não sabe se vai receber ou não. É muito instável. Por mais que você tenha dificuldade. É mais chato, porque ela tem que cobrar. Exato. Assim, a paga leve de fato. É uma cultura de cidade pequena, eu entendo. É uma prática comum, sabe? Se você abre mão disso, tuas vendas caem, sim, acontecem várias coisas. Então, mas existe solução. E que ela precisa saber disso. Só que se ela está dentro do aquário dela, se ela não está em um grupo de donas de loja, se ela não está indo num evento, se ela não está conversando com outros lojistas, ela não tem acesso. Não vai ter essa vivência, não vai ter esse acesso, a informação não chega. E às vezes fica até desconfiada de que, será? Não sei. Não, isso não é para mim, não conheço ninguém que usa isso. Não conheço ninguém e tal. Então, precisa fazer uma mentoria. Uma dona de loja hoje em dia que não tem um mentor, que não está em um grupo, que não está se informando de pessoas que ela confia, que ela conhece, que ela admira, né? Eu sou dona de loja também, eu sempre falo isso. Então, é de dona de loja para dona de loja. Eu faço questão de manter minha loja hoje, embora ela não seja a minha principal fonte de receita, porque é ali que eu coloco em prática o que eu ensino, é ali que me lembra de quando eu comecei, é ali que me faz viver os perrengues e os desafios que uma dona de loja vive, para eu poder ensinar melhor, né? Porque chega num momento, numa fase da gente que é mentor, que a gente acaba esquecendo o que foi quando a gente estava lá atrás. E eu manter a minha loja justamente para isso, sabe? Não é para eu falar que eu ainda tenho loja, porque tem muitos mentores por aí que nunca nem tiveram loja, né? E eu também não entendo isso, como isso é possível, mas tudo bem, a gente não entra nesse mérito, né? Mas a gente entrando dentro da questão do acompanhamento, e a gente sabe que com clareza, acompanhamento, o resultado vem com essa nova abordagem do Decolar, com vocês dois juntos. Quais resultados assim, vocês já tiveram, vocês podem trazer nesse quase um ano de Decolar? Nossa, resultados incríveis, porque foi o que eu disse. Como eu não abordo essa parte de técnicas de vendas, de treinamento para líderes, para transformar uma equipe comum em uma equipe de alta performance, como transformar um vendedor, um caixa em um gerente. Então, essa parte o João domina. É o que, nossa, João... o que ele... tem de cor há muitos anos. Nossa, então como eu não trazia essa parte, e o João também não traz uma parte que eu trago, que é a parte de gestão de estoque, de planejamento de compras, uma parte de como você fazer o marketing, sabe? O João não aborda isso, então a gente se complementa, essa é a nossa interseção. Então, quando o aluno vem para a gente, para mim e para o João, a gente consegue levar a solução completa para o negócio dele. Então, aí... eu não faço a gestão de estoque, o meu estoque está muito cheio e tal. Então, vai para a Fernanda, que com a Fernanda você vai aprender o bazar de WhatsApp, você vai aprender a fazer live, você vai aprender ali ativação de WhatsApp, e aí treinamento de produto e tal, é com a Fernanda. Não, mas o meu problema está na parte de taxa de conversão que está muito baixa, na parte do meu ticket médio que está caindo, a quantidade de tickets e tal. Fala, então vamos lá, vai para o João, que o João que vai gerar um jogo, vai ensinar um jogo para você motivar a sua equipe, para você engajar, para fazer bater a meta da semana e tal. Então, a gente
traz essa dobradinha, né? Exatamente. E é como vocês brincam, né? O João, você cuida de botar a mercadoria para dentro e ele cuida de botar a mercadoria para fora, né? A subdivisão de forma lúdica que o João começa falando no Decolar Varejo é essa forma fácil da pessoa entender. O que é colocar a mercadoria para fora treinamento de equipe, treinamento, jogos de criação de meta, e que botar para dentro é gestão de estoque, gestão de fluxo de caixa, gestão da sua diária como uma dona de loja. Chegando aqui no fim do nosso bate-papo, da nossa aula de hoje, foi uma aula de dona de loja. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para a dona de loja que ainda não te conhecia, que ela quer fazer parte, que ela tem uma loja, ela está vivenciando algum perrengue na vida dela na loja, com muitas dúvidas. Ela caiu no nosso podcast de paraquedas. Deixa eu ver quem é essa tal de Fernanda aqui, dona de loja. Curtiu, mas está vivenciando um momento difícil na carreira dela, na loja dela. Como é que ela consegue ter essa mensagem sua? Eu queria que você olhasse para a câmera ali. No fundo dos olhos dela. No fundo dos olhos dela, dessa empreendedora. E mandasse uma mensagem para ela nesse momento. Tem solução. Calma. Não se desespere. Você precisa conhecer o MDL, o método dona de loja. Não desperdice mais nenhum minuto da sua vida tentando fazer do seu jeito, quebrando a cabeça. Vem para cá, que é aqui que eu vou te ensinar o que você precisa fazer, como fazer, e vou te ajudar a fazer, fazendo junto com você. Só vem. Quando tem alguém que faz um pitch bem feito, alguém que vive diz, é diferente. Não precisa de mais nada. É diferente. Fê, uma pergunta que a gente sempre faz aqui, que a gente gosta de finalizar o nosso podcast, que é: aprender com os nossos erros é bom, aprender com os erros dos outros é mais barato. Ao longo da sua jornada empreendedora de mais de 15 anos com a mão na massa na loja e mais 8 mentorando outras donas de loja, me conta algum erro que você teve lá atrás ou algum erro que você teve ao longo da sua jornada, que você teve um grande aprendizado, que se você olhasse para trás hoje e falasse assim, ali eu errei, com maturidade eu não erraria desse jeito, ou que você pudesse alertar alguém que está possivelmente vivendo essa dor hoje, falar assim, cara, se você está fazendo isso, cuidado, porque eu aprendi muito quando eu errei nesse ponto. O mesmo erro das donas de loja, alunas que vêm para mim, que é você não é negar trabalhar. A gente trabalha muito e eu sempre trabalhei muito. Desde quando eu abri a minha primeira loja, na minha primeira franquia, eu era a primeira a sair, a primeira a chegar, a última a sair. Mas eu negligenciava o meu papel, que é o papel da dona de loja. Coisas que a gente não pode delegar. E eu, por falta de conhecimento e talvez por falta de dinheiro, eu não contratava pessoas que sabiam fazer. E eu também não gostava de fazer e eu não fazia. E eu sabia que eu precisava fazer, mas por eu não gostar de fazer, eu não fazia, que é a gestão de estoque e a gestão financeira. Eu não sabia quanto eu ganhava, eu não sabia se eu tinha lucro ou não, eu só achava que tinha lucro porque às vezes tinha dinheiro em caixa e às vezes que não tinha lucro porque não tinha dinheiro em caixa. E eu não tinha a mínima noção sobre quantidade de estoque, quantidade que eu precisava ter para poder ter uma loja saudável. Então, como eu trabalhava com produtos de maquiagem, que são sempre os mesmos produtos que eu vendia, né, porque era uma franquia, eu não sabia quantos primers eu podia ter, quantas bases de todas as cores eu podia ter. E eu quase quebrei justamente por causa disso, porque eram produtos atemporais, era um produto, o máximo que acontecia era a validade, mas a validade era extensa, então eu falava assim, eu vendo bastante disso, eu vou comprar 30, 40, 50, deixa aí estocado, uma hora vai vender. Só que não é assim que funciona, né? Porque o nosso fluxo de caixa, ele não banca um estoque assim, ilimitado, e são produtos que, principalmente produtos de alto valor agregado e tudo mais. Então, esse erro, eu aprendi ele errando muito e quase quebrando, porque eu saí de uma operação, de um shopping que eu vendia 27 mil mês, e eu fui para um outro shopping, esse shopping era na Praia Grande, e eu fui para um outro shopping em Santos, que era o melhor shopping de Santos e tal, para eu vender 100 mil mês. E quando eu vendia 27 mil, eu tinha mais dinheiro do que quando eu vendia 100. Porque quando eu fui para esse outro ponto, e o primeiro mês, segundo mês que eu vendi 100, eu perdi a cabeça, despiroquei e comprei loucamente, sabe? E ali eu falava assim, exatamente, esse era o pensamento, né? Exato. E aí eu falava assim, caraca, mas eu trabalho muito,
eu vendo muito e eu não tenho dinheiro, eu só pago boleto e eu mal tô tendo dinheiro para pagar boleto, eu tô fazendo antecipação de cartão, eu quase tô precisando fazer aporte e cadê o dinheiro? Não é possível, né? E aí eu peguei o carro, fui para São Paulo fazer uma reunião com a franquia e ali eles fizeram um estudo do DRE e tal, né? Eles montaram, eu nem sabia o que era DRE, não sabia nada, né? E eles falaram, Fernanda, seu problema tá aqui, ó, seu problema tá aqui no estoque, você tem uma operação super saudável, ele é lucrativo, só que seu lucro todo tá no estoque. Para de comprar. Sabe qual foi seu erro? Olha, o erro dela, que é você que tá aí, dona de loja, não cometa, é não ter tido o quê? Uma dona de loja mentora para te mentorar. Faltou o quê? Uma mentora. Exatamente. Então, hoje eu falo, eu ensino o que eu vivi dos meus erros e eu tive que aprender. E eu tive que, na verdade, eu tive que aprender a gostar de fazer. Sim. Ou de fazer sem gostar mesmo. É, ter disciplina. Exatamente. Então, ser empreendedor não é só fazer o que a gente gosta, não. É o jogo de adulto, é muito pelo contrário, né? A gente ter que fazer aquilo que a gente não gosta. E isso é fundamental. Então, esse foi um dos meus principais erros, de ter demorado muito para aprender e a fazer, gostando ou não. Muito sabe? bom aprendizado. Muito Acho bom. que fica essa mensagem final aqui para que você, empreendedor, você empresário, dona de loja, não erre o que a Fê aprendeu errando lá atrás e hoje, como a Sharon bem ressaltou, tem a possibilidade de você ter bons mentores te apoiando, te transformando uma cadeira solitária, eu gosto muito de falar sobre isso, numa cadeira solidária. Então tem maneiras de você buscar um conhecimento assertivo que vai ser efetivo no seu negócio. Chegando ao fim de mais um episódio do nosso Aquele Podcast, Então, como é que a gente consegue encontrar a Fê no Instagram? Como é que a gente consegue encontrar o Decolar Varejo, o MDL? Como é que a gente consegue encontrar você? @dona de loja. É ali que você vai ter conteúdo gratuito comigo toda segunda-feira em uma live à noite. É onde você vai ter através dos meus stories, através dos vídeos que a gente publica lá no Reels, no feed. É ali que estou, praticamente é ali que eu moro, né? Boa, então, boa. é através do Instagram mesmo, através do meu livro, que é a maneira mais barata e mais acessível, né? De você ter acesso. Meu livro método. é o meu método, não é um livro da minha biografia, é um livro do meu método mesmo, ali na prática, dos principais pilares do MDL, né? Show. E para quem quiser um pouco mais fundo, adquirir o MDL vai ajudar muito. Beleza. E quem chegou até aqui? Quem chegou até aqui tem 10% de desconto em todo o site da Blue Man. Já tá com a coleção de verão lançado, que tá lindo. Então, só botar o cupom Aquele Podcast e vai lá, que o verão tá chegando, vamos renovar o armário. Adorei. Terminando aqui, pedindo de novo, reforçando nosso pedido para que você siga a gente lá no Instagram, que você compartilhe com quem você acha que merece ouvir esse conteúdo. É um prazer muito grande a gente trazer isso aqui e é um prazer maior ainda saber quando a nossa mensagem ela é propagada para outras pessoas, outros estados, outros países. A gente recebe mensagem no Instagram outro dia de um cara de Goiânia, a gente está devendo uma ida a Goiânia, a gente foi para BH gravar um episódio que vocês vão conhecer, vocês já subiram na plataforma, né? Quando formos ao ar, vai ter ido, com certeza. Então, para a gente poder levar esse podcast para mais lugares do Brasil e do mundo, quem sabe, a gente conta com o seu apoio. É de graça, gente. Aperta o sininho aí. Em algum lugar daqui você vai conseguir compartilhar esse vídeo também. E as ofertas dos nossos patrocinadores estão na link da bio também. Então, se você se interessou em conhecer mais a Paga Leve, entre em contato. Se quer entrar em contato também com a DataSystem, tá tudo aqui no QR Code, link. E vai lá, porque isso aqui, Michel, tem conseguido trazer patrocinadores que vão... Ele tá sendo ajudar um o pai. varejo. Ele não tá sendo host, ele tá sendo um pai pro varejo. Um pai do varejo. Sensacional. Show de bola. Obrigado, Fê. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. Toda semana aqui temos nosso vídeo no YouTube, no Spotify. Toda semana a gente se encontra. Um abraço. Valeu.